Galera, diretamente da cozinha, que por enquanto é o cenário aqui do canal, por enquanto. O Brasil ontem empatou com o Marrocos e vou analisar taticamente aqui com vocês e analisar o que pode, mudar na próxima partida contra o Haiti e também como eu mudaria o time para a próxima partida, que agora a gente viu pela partida ontem contra o Haiti e Escócia que não vai ser um adversário tão fácil como a gente imaginou. O Brasil começou, com Igor Thiago, Vinícius Júnior, Lucas Paquetá e Rafinha na ponta, com Bruno Guimarães e Casemiro, com Douglas Santos, Bruno Magalhães, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Ibanes. A gente viu que até o gol do Marrocos praticamente era essa formação que tive no ataque. Tive Igor Thiago, Vinícius Júnior pelo lado esquerdo, o Rafinha pelo meio e o Lucas Paquetá um pouco mais centrado ali pela direita, com o Bruno Guimarães e o Casemiro pelo lado. O que a gente via também é o Igor Thiago sempre voltando pelo meio para ajudar na marcação. Voltava também pela zaga. E depois que o Brasil toma um gol, que vamos falar, o Alisson saiu mal pra caramba. Vou ocupar o Bruno Guimarães. Caramba, eu tô com cisma que é Bruno Guimarães. Não vou ocupar o Gabriel Magalhães porque, cara, foi um lance muito rápido. Mas o Brasil tem que se ligar nesses contra-ataques que vai acontecer muito. E depois do belo gol de Vinícius Júnior, que salvou a seleção ontem, o esquema tático ficou dessa forma, com o Vinícius Júnior na posição dele, o Rafinha que estava mais ali no quadrado cabuloso do Ancelotti, pro lado direito. Mas o que a gente viu foi o Thiago voltando sempre ali, mais pela lateral, do lado esquerdo. Rafinha sempre ajudando ali na questão da ponta direita dele mesmo, no lado direito dele. E o Lucas Paquetá ajudando muito ali também, parte do Casemiro, mas o Bruno Guimarães estava também praticamente jogando as duas posições, jogando na posição do Casemiro e do próprio dele. E o esquema tático, meu filho tá ajudando aqui no vídeo, então você vê uma vozinha no fundo é ele. E a zaga ali, sempre se alternando, por isso que eu não coloquei aqui. Mas enfim, praticamente foi mais ou menos esse o primeiro tempo. No esquema tático, o Ancelotti mudou muito aquele quadrado cabuloso e voltou para a posição na qual era do 4-3-3. E no segundo tempo a gente viu muito disso, mas com a mudança, com a entrada do Fabinho no lugar do Casemiro e também do Danilo no lugar do Ibanes, que a gente também ia falar muito também, agora pensando na partida contra o Haiti. Mas o que eu achei que ia acontecer é que no lugar do Rafinha, o Luiz Henrique ia acabar entrando, mas o que a gente viu foi totalmente bem diferente, que no lugar do Igor Thiago entrou o Matheus Cunha e depois, na saída do Paquetá, que entrou ali o Luiz Henrique, que particularmente gostei da saída do Paquetá, mas que eu imaginaria que no lugar do Igor Thiago ele ia colocar o Endrick e no lugar do Paquetá ele sim ia tirar, colocar o Matheus Cunha e no lado direito ele ia tirar o Rafinha para colocar o Luiz Henrique, mas ele manteve tanto o Vinícius Júnior quanto o Rafinha até o final. O que surpreendeu foi ele colocar o Danilo Santos, bem no finalzinho, que eu acho que no final da partida, quando você tá ali num jogo tão trucado, porque ficou um jogo mais laicá, sem muito agressividade, por mais do Brasil, depois no final que o Marrocos começou a ser mais agressivo, chutando mesmo pro gol, mas o que poderia acontecer ali no lugar do Thiago colocado o Endrick ou até mesmo o Ryan pra dar aquele incentivo a mais, mano. Um jogo ali que um desses dois aí pode decidir a partida. E não um esquema tático que tava no Ancelotti e ia acabar funcionando bem porque o Vinícius Júnior tava correndo bem, o Rafinha também tava correndo bem e o Luiz Henrique também entrou muito bem na partida. E o Bruno Guimarães também ajudando muito ali na roubada de bola. A gente percebe que até no contra-ataque ali do Rafinha com o Bono, mano, poderia ter sido um lance melhor. Basicamente foi esse o jogo, foi 1-1, um empate que pra gente, eu acho que muito torcedor do brasileiro, aqueles amantes do futebol mesmo, entende que foi um jogo que foi importante sim. Porque o empate contra Marrocos não é que é a pior coisa do mundo. Eu acho que é importante até pra se ligar que isso é Copa do Mundo. Os jogadores entrar mais certeiro na próxima partida, jogando com a mentalidade um pouco mais séria e não deixar o time jogar. Porque foi 12 minutos que esse quadrado cabuloso do Ancelotti ficou e a gente só foi dominado pelo Marrocos. A gente poderia ter tomado gol naqueles lances, que o Hakimi, tanto que aquele bom jogador que o Boadi, acho que Boadi, um negócio assim, cara, um jogador muito bom, 18 anos, mano. Pensar que na Copa passada ele tinha 14 anos. Vocês dá pra entender isso? E no modo geral, cara, particularmente, eu gostei sim da partida do Bruno Guimarães e do Gabriel Magalhães, que jogou muito bem. O Douglas Santos também entrou muito bem, cara. E é uma ótima escolha para lateral esquerda. O Ibanes, eu não acho que ele foi tão ruim não, tá? Mas é que pela questão, de algumas bolas ter passado muito fácil por ele,
algumas pessoas não gostou. Mas o ataque me decepcionou um pouco o Igor Thiago, por mais que eu gostei da movimentação dele, mas nos lances, claro, o Vinícius Júnior jogou uma bola bem perfeito pra ele e ele não conseguiu fazer nada. O que eu já sacaria já no jogo do Egito, porque era a chance dele de provar, eu sou titular da seleção brasileira, não conseguiu, colocaria, manteria o Matheus Cunha ali, né, pra depois, no segundo tempo, colocar ele, mas eu acho que o Ancelotti, como ele saiu bem chateado, bem decepcionado com a atuação da seleção brasileira, ele vai fazer uma mudança muito drástica. Eu acho que ele vai acontecer, ele vai colocar o Endrick, ou vai manter o Matheus Cunha aqui no ataque, fazer uma improvisação, vai manter o Vinícius Júnior, e pelo lado direito eu posso acreditar que ele vai confiar no Rafinha, mas não seria tão surpresa ele colocar o Luiz Henrique no lugar do Rafinha, ou fazer ao contrário, colocar o Matheus Cunha no lugar do Paquetá, porque o Matheus Cunha entrou bem com os passes importantes também. No lugar do Casemiro, muita gente acha que ele vai sacar o Casemiro, o que eu acho que deveria fazer, mas eu acho que ele vai manter o Casemiro. E o Bruno Guimarães, que jogou uma partidaça ontem. E na zaga, né, ele vai manter o Douglas Santos, porque o Douglas Santos foi muito bem ontem, o Gabriel Magalhães e o Marquinhos. E no lado direito que fica a dúvida, será que ele vai manter o Ibanes ou ele vai colocar o Danilo? Porque o Danilo entrou muito bem ontem também. Analisando essa tática para o jogo contra o Haiti é um time rápido. Vocês ontem que perceberam, ou você que não assistiu a partida entre Haiti e Escócia, o Haiti só tem jogador rápido. Só que é aquele detalhe, é um time que só corre e na hora de finalização peca muito. E o Brasil tem que tomar muito cuidado, porque às vezes pode ser que ele seja punido, mas acredito que não. Mas, enfim, é aquelas coisas, né? Pode acontecer, é a Copa do Mundo. A Austrália aí meteu 2-0 na Turquia, que tem uma seleção muito boa, que eu vou fazer um vídeo bem sobre isso, que eu achei muito interessante. Mas, no modo geral, essa é o esquema tático para a partida agora, que provavelmente espero que seja com vitória, né? Mas o que você mudaria na seleção brasileira? Deixa nos comentários, quero saber muito a sua opinião. E também qual o placar da próxima partida. E vamos lá, vamos em busca do primeiro lugar.